Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmati Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabhavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Ah, Bem-vindo a todos. Nós estamos concluindo o capítulo 6, né? Dedicado ao Upasana, meditação. E, naturalmente, o tema aqui é meditação vedântica, muito embora o Vedanta faça uma concessão para as meditações meramente exercícios de foco, né? Que não envolvem os ensinamentos finais ou as declarações finais upanishádicas, né? Então, nós passamos por muitos desses versos, né? Nós já estamos aqui no verso 34, 35, 36, concluindo o capítulo 6. Existem, sim, dificuldades e obstáculos no processo espiritual, né? Nós sabemos que o Vedanta é o caminho através da contemplação e compreensão de nossa natureza sempre purna, sempre cheia, inteira, completa, infinitamente não limitada. Não é um caminho a respeito de fazer algo para obter um resultado. É um caminho que envolve fazer algo, sim, mas o algo não é uma ação, é um estudo, uma reflexão, uma contemplação, cujo resultado não é uma experiência de melhoramento, mas é uma compreensão final a respeito da sua real natureza e identidade sempre livre, né? Então, se alguém pode discutir, debater, argumentar, dizer, mas o Vedanta também é uma ação intelectual, sim, mas o resultado de uma ação intelectual, de estudo, reflexão e contemplação não é uma experiência, porque nós estamos visando uma compreensão direta a respeito da natureza absoluta do investigador. Então, o resultado não é uma experiência, muito embora o autoconhecimento e seja inevitavelmente venha a influenciar o modo qual nós experimentamos a nós mesmos e o mundo, né? Senão, caso contrário, ninguém estaria interessado no autoconhecimento. Já é tão raro encontrar uma pessoa interessada no autoconhecimento, é raríssimo, né? As pessoas estão interessadas em fazer coisas, né? Estão interessadas na sanga, entre outras coisas. Mas o autoconhecimento, não, não, não. Elas pensam que o autoconhecimento seja simplesmente um processo de fazer coisas para melhorar o ego, melhorar a minha autoimagem, melhorar a minha condição mental, emocional, né? Ah, não, eu me conheço, estou fazendo um trabalho de autoconhecimento. Se quiser saber o que é autoconhecimento, você tem que chegar ao Vedanta, mas o Vedanta realmente tradicional e sério, não aquele que bota a galera para estudar sânscrito, estudar isso, estudar aquilo, fazendo coisas, né? Direita e esquerda, né? Tudo isso em nome do Vedanta. O Vedanta tradicional é para poucos, é para aqueles raros indivíduos interessados no autoconhecimento e na libertação a respeito do karma, da ação, como meio de me completar. Então, isso nos trouxe aos obstáculos. O obstáculo principal é uma mente vagante, uma mente errante, uma mente frenética, rajásica, né? Muito ativa, desnecessariamente ativa, né? Uma mente dispersa. Então, este é o problema
é mais comum, né? Então, entre todos os obstáculos, nós estávamos falando sobre isso, o Krishna, né, estava falando, né, se dedicando, né, mais atenção e análise para o problema do excesso de Rajoguna, né? Uma mente distraída, uma mente dispersiva, né? Ela está cheia de impressões mentais, emocionais, no seu subconsciente, na mente causal, que a mente consciente, ela é uma avalanche, né, dessas impressões, produzindo os pensamentos, né, todos eles derivados dessas impressões subconscientes, né? Então, é uma mente naturalmente sem o quê? Sem capacidade de foco. E no Vedanta, nós precisamos de uma mente focada, né? Por quê? Porque nós vamos analisar as nossas experiências que não foram devidamente examinadas sob a luz desses ensinamentos, que são simples, mas são profundos e muito sutis. E se a mente não tem a capacidade de foco, ela vai pegar o quê? Pequenos fragmentos da exposição do professor. Um fragmentinho aqui, um fragmentinho ali, e depois o indivíduo vai tentar colocar tudo isso junto e faz uma bagunça, né? Poderia produzir essa visão da não dualidade, essa visão vedântica, né? Mas como ele vai captando, ela vai captando uns fragmentos e depois condicionada pela própria, né, programação ou condicionamento espiritual da pessoa, a pessoa vai criando uma visão deturpada da realidade, deturpada a respeito de si, né? Então, para que esse processo vedântico funcione, nós precisamos de uma mente bem focada, seguindo a lógica, seguindo a lógica, assimilando o máximo possível, né? E gradualmente desenvolvendo esses novos conceitos e impressões, né? E o que é mais importante, desenvolvendo uma apreciação pelo processo vedântico, uma apreciação pelo autoconhecimento, né? Um valor, né, pelo autoconhecimento, porque, como eu disse ontem, todo mundo tem uma carga de vassana, toda ela baseada no desejo por experiências favoráveis, experiências agradáveis. Todo mundo quer uma boa experiência e as pessoas não acreditam que a única solução seja o conhecimento a respeito da real natureza do investigador, né? Então, é contraintuitivo, porque aquilo que você é não é um objeto de experiência, o campo dos objetos de experiência são, né, infinitos, né? São inúmeros, né? E existem objetos sutis e objetos densos. E entre os sutis, eu encontro o quê? Determinados estados mentais, determinadas experiências místicas, ou experiências espirituais, que são objetos, tudo aquilo que pode ser visto, objetificado, experienciado e conhecido por mim é um objeto de experiência, um objeto de conhecimento. Eu sou a luz que ilumina e revela todos os objetos de todas as dimensões, de todos os universos. Nada escapa à minha luz da consciência, né? Eu brilho em todos os intelectos, portanto, eu sou todo pervasivo, exatamente como o Marcelo Aranda, né? Ele adora quando eu falo bem dele assim, né? O todo pervasivo. A gente vai ter que fazer um post do Marcelo com essa frase. Ok. Então, o foco, né? E o problema número um para obter o foco, que é a falta, né? O apego. Ele falou que o problema maior é o apego. A falta de desapego, de vairagya, né? E a falta de discriminação. Então, vamos analisar o que seja a despaixão, o não apego e a discriminação, né? A primeira coisa é a discriminação, ela deve caminhar junto. E, na verdade, qualificações primárias, né, importantíssimas, básicas, não?
a gente tem que colocar a discriminação em primeiro lugar, porque a experiência humana nos permite conectar os pontos, entendeu? De tal modo que a gente vai determinando as nossas prioridades. Aquilo que é dura, ela começa a fazer esse discernimento, essa compreensão. Nós temos que resolver esse problema, né? Como é que você resolve? Qual é o remédio? O remédio é o desapego e a discriminação. Eu começaria com a discriminação, porque eu tenho que analisar as minhas experiências, né? Não do ponto de vista do Vedanta, mas do ponto de vista mundano, e saber e observar aquilo que produz mais dificuldade e sofrimento, né? E aqueles interesses, desejos, ações, né? Que produzem mais dificuldade, mais sofrimento, né? Mais declínio, né? Mais confusão, mais dispersão, mais perturbação. Então, nós temos uma capacidade intelectual de exercer essa discriminação a respeito das minhas ações e os resultados de tudo isso, né? As minhas determinações e as experiências que elas me trazem, né? Então, conectando esses dois pontos, né, entre as minhas observações, determinações e o tipo de respostas que eu dou para o campo e os resultados, eu tenho a possibilidade de começar a reorganizar a minha vida, né? Redirecionar a minha vida, né? Mudar as minhas estratégias, né? De simplesmente dizer, não, não é por aí, já provei, já experimentei, já fiz isso diversas vezes e não me beneficiou, né? Então, nós temos que ter essa capacidade de discriminação acima de tudo. E como nós sabemos, todos nós temos discriminação, porque a gente sabe discriminar perfeitamente bem o que eu quero, porque eu quero quando eu quero, né, e do modo que quero, daquilo que eu não quero. A gente exercita esta discriminação quase sempre com base aos meus gostos e desgostos vinculativos. Então, a gente sabe que nós temos uma capacidade de discriminar, de decidir, de determinar o que eu quero, o que eu não quero, só que eu estou determinando com base naquilo que me dá prazer sensorial e aquilo que me dá desprazer sensorial. Existe algo muito superior aos prazeres sensoriais. Os primeiros dois passos, né, da busca humana é por seguranças e prazeres sensoriais. Depois, uma terceira categoria de busca humana, que é a busca pelo Dharma, a busca por aquilo que me eleva espiritualmente, aquilo que é justo, né? Então, eu vou sacrificar os meus desejos meramente sensoriais no altar do Dharma, que é uma expressão linda, maravilhosa, né? Então, a busca inicia com Artha Kama, que é segurança e prazeres sensoriais, entretenimentos e etc., diversões, e passa para Dharma Moksha, né? Todo mundo vive. As buscas humanas são centradas somente em prazeres, seguranças e prazeres sensoriais. Então, uma pessoa se torna religiosa quando ela começa a abrir mão da busca dos prazeres sensoriais, sacrificando esses desejos pelos desejos alinhados com o Dharma, que são as leis deste universo aparente, né, que estruturam e regem esse campo que nos permite aprender essas lições, né? Então, o primeiro ponto é essa capacidade de discriminação mais refinada, né? Eu não posso viver simplesmente, né, orientado pelos meus vassanas, querem o que não querem. Eu preciso controlar essas vassanas tiranas, né, e desenvolver um valor, né, um valor pelo Dharma. O que é o Dharma? O Dharma pode ser visto como aquilo que é favorável, que é justo, que é de benefício do coletivo. Nós sabemos que ações dhármicas, elas são de natureza mais satívica e elas visam o benefício coletivo. Elas jamais, né, me permitem de ferir o outro, porque eu não quero ser ferido, mas indiretamente todos esses tipos de ações satívicas ou dhármicas, elas produzem punho espiritual, melhoramento mental. Então, a discriminação é fundamental, né? Com a discriminação, o indivíduo somente então vai ter uma força de vontade aliada
a esta discriminação, que é embasada numa compreensão a respeito das minhas determinações e os seus resultados, né? Dos meus desejos e os resultados, dos valores que eu desenvolvo, somente então o indivíduo vai ser capaz de desapegar dos valores mundanos, né? Os valores meramente embasados nos desejos por prazeres sensoriais. Eu preciso conhecer algo que é superior para abrir mão de algo que é inferior. Eu não consigo abrir mão do inferior a menos que eu tenha sido apresentado uma perspectiva de algo muito superior que me permita abrir mão do inferior, né? Então, apego ou desconectar desses valores inferiores, ele só é possível na medida que eu tenho outros valores em desenvolvimento que me permita apostar as minhas fichas naquilo que é superior. Esse conceito de apostar as minhas fichas no inferior e no superior vão se tornar ainda mais relevantes no próximo, um pouco mais na frente, numa outra passagem do próximo arquivo. Sim, Alcione? Eu não sei se a gente pode ficar fazendo perguntas aqui. Fala mais alto, Alcione, por favor, você tem que falar alto. Tá, olha, tá me ouvindo? Tá me Bom, ouvindo agora? sim, É, essa questão do Dharma, né, de fazer o que é favorável, em benefício do coletivo, eu tenho um pouco de dificuldade, porque às vezes às vezes eu tenho que ferir o outro para tomar uma decisão que é importante para mim. Às vezes eu tenho que abandonar o outro para fazer algo que é importante para mim, para o meu Dharma. Eu entendo o Dharma como algo que tem que ser feito inexoravelmente, que é o correto, mas que não e que talvez vá ferir o outro porque é assim que tem que ser. sim, sim. Então, eu acho que é por aí, né? Assim, Naturalmente. O Dharma é um tema muito complexo, tá? A sua questão é uma questão boa. sim, Se refere ao Swadharma do indivíduo, né? E às vezes não, é impossível você viver sem sim, ofender os outros, ferir os outros, entendeu? As pessoas são cheias de feridas que você mesmo que não esteja ferindo, só o modo de olhar para a pessoa, você me feriu, por exemplo, entendeu? Então, é inevitável, existem momentos que nós tomamos decisões que irá produzir sofrimento a alguém, né? O mais típico de tudo isso é dentro de um casal. Um deles tem uma vassana espiritual e essa vassana vai crescendo, né? E a pessoa, ela se dedica mais e mais a esse caminho e a outra pessoa fica de fora, porque ela não tem aquela tendência natural, né? Aí, quando você vê, as pessoas vão seguindo dois caminhos que não sempre são, como se diz, eles são, me ajudem aí, Convergentes. compatíveis, talvez, né? compatíveis. É, Compatíveis é a palavra que eu estava buscando, não são compatíveis. Imagine que, não, eu encontrei uma pessoa, a pessoa é rica, materialista, pá, 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 aí eu também estou curtindo tudo isso, aí quando eu vejo, eu tinha uma vassana espiritual enrustida, eu descubro ela, aí aquela vida meramente materialística já não me serve, aí existe uma divergência, né? São dois caminhos, duas vassanas, tendências incompatíveis, né? Conflitantes. É por aí, mas é muito complexo, mas é isso aí mesmo, senhor. Então, voltando para o tema aqui, nós precisamos de exercitar a nossa discriminação, mera discriminação animalesca, né? Entre o que eu quero e o que eu não quero, o gosto e o que eu não gosto, para discriminar entre aquilo que me eleva espiritualmente e aquilo que me declina espiritualmente, tá? Então, o Dharma, neste sentido, para não criar confusão, as palavras são limitadas e os conceitos por trás das palavras, eles são multidimensionais, entendeu? Então, existem diversas faces, né, para aquilo que nós podemos denominar como Dharma, né? Então, aquilo que me eleva espiritualmente e aquilo que serve sempre de benefício, em geral, para o campo, né? Porque qualquer pessoa que se eleva está fazendo
algo de benefício para o campo, é um idiota menos, é uma pessoa dármica menos no campo, dando uma demonstração de que a vida é possível através da compaixão, da generosidade, da simpatia, né? Do amor, né? Então, tudo isso requer uma mente discriminativa, e aí, somente então, nós podemos desconectar do mundo, desses valores mundanos, desenvolvendo um valor pelo autoconhecimento e pela libertação. Então, a gente descobre valores superiores, somente então nós iremos abandonar os inferiores, né? Essa discriminação é a discriminação entre o eterno e o efêmero, é a discriminação entre Satya e Mithya, é a discriminação entre o sujeito absoluto e os objetos. Existem diversos ângulos para a gente ver esta discriminação. Fundamentalmente, ela deve ser iniciada com a discriminação entre Dharma e Adharma, a discriminação entre aqueles pensamentos, aquelas tendências, aquelas ações, aquelas palavras que me elevam e aquelas que me fazem declinar e perturbar a minha mente, tá? Então, a discriminação, ela inicia ali, tá? E depois ela chega a um ponto final no qual nós devemos ter essa discriminação tão bem refinada que ela pode constantemente, sem esforço, discriminar entre o eterno e o efêmero, né? Portanto, desenvolvam hábitos saudáveis, conhecendo a grandeza desse processo vedântico, aquilo que vocês chamam de Dharma, aquilo que vai elevar e te preparar para o autoconhecimento e moksha. Vocês precisam, então, valorizar a grandeza de moksha. Somente então eu serei capaz de, naturalmente, sem esforço, desenvolver foco e desenvolver interesse pelo autoconhecimento, por Dharma e Moksha, né? Que são as duas outras buscas humanas, né? Interessante. Somente então eu naturalmente me sentirei atraído por Dharma e Moksha. Porque quando nós somos naturalmente atraídos por algo, a gente não precisa fazer esforço para manter o foco naquilo, né? Quando a gente se apaixona, como eu disse na aula de ontem, né, a gente não tem nenhuma dificuldade de manter o foco no outro, né? Porque eu tenho um valor enorme àquele objeto de experiência, né? Então, agora, as escrituras nos apresentam algo que não é um objeto, mas é a natureza absoluta do sujeito, e ela diz que este sim é a única fonte de segurança, prazer, satisfação e paz. Mas a menos que você comece a saborear essa fonte de Ananta, essa fonte de segurança, etc., você não acredita muito nisso, né? Então, gradualmente, nós desenvolvemos a discriminação, a confiança, né? A fé nas escrituras, na medida que a gente também vai saboreando essas promessas das escrituras do Vedanta, né? Aí você vai desenvolvendo mais confiança, a confiança te dá mais força, mais perseverança, mais humildade, né, para seguir nessa jornada. Então, o que que ocorre? O seu valor, o seu amor por este processo de libertação vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí, o que que acontece com o seu amor pelos objetos mundanos de satisfações e prazeres sensoriais? Eles vão definhando naturalmente, né? Porque quando você conhece algo superior, desenvolve, né, um grande amor, um grande paixão, um grande interesse, né? Você naturalmente, né, você vai deixando para trás aquilo que é inferior, né? A gente sabe exatamente como é essa história. Basta ver as nossas associações. Quando eu era garoto, eu tinha amigos, realmente amigos assim. Eu tinha um amigo que era de família italiana, que era meu melhor amigo. E eu peguei um caminho, ele pegou outro, né? Eu tinha essa tendência espiritual,
E toda vez que eu voltava no Brasil, minha mãe, na época, ela ainda era viva, ela dizia assim, ah, vai lá ver o Chiquinho, vai lá ver o Chiquinho. E eu ia lá, encontrava o Chiquinho e falava assim, meu Deus, como é que eu pude ser tão, né, tão ligado né, com este meu amigo? Nós não temos nenhum valor em comum. O que mantém as pessoas, né, associadas são valores comuns, né? Na medida que a gente desenvolve um valor, um amor pelo autoconhecimento e moksha, a gente está pegando uma estrada extremamente solitária, onde raramente se encontra outras pessoas com o mesmo valor com as quais você possa se associar. É inevitável, né? Então, naturalmente, sem esforço, a minha mente se torna focada. Por quê? Porque eu compreendi o valor de determinada coisa, que é a autoinvestigação e o autoconhecimento, e aí, naturalmente, eu não tenho nenhum problema de apostar as minhas fichas todas. Eu não tenho nenhum problema de apostar as minhas. Ah, mas então eu tenho que abandonar a casa? Não, eu também fiz esse erro. Eu queria abandonar o restaurante, eu queria abandonar tudo. Eu falei, eu vou viver debaixo de uma ponte, mas eu quero todo o meu tempo e energia à minha disposição para continuar esse processo. A gente não precisa abandonar os nossos papéis, mas a gente já não se envolve com aqueles papéis e com aquelas atividades como antes. A gente sabe o que é aquilo que é mais valioso na vida, mas se o meu karma, neste momento, não me permite abrir mão do restaurante, eu mantenho o restaurante até que, né, o meu karma, de repente, me permita. E talvez você nem precise depois de abrir mão do restaurante, entendeu? Ou abrir mão de um relacionamento, ou abrir mão de qualquer coisa com a qual o seu karma tenha te entrelaçado, né? Então, como nós sabemos, o que é superior é a minha natureza em Brahman como Brahman, né? E se eu dependo de Ishvara, eu dependo de Ishvara temporariamente até que eu possa transferir a dependência para com Ishvara como pela dependência de mim mesmo, que era a minha natureza, que é a natureza de Ishvara Jiva Jagata, né? Ok. Aí ele nos apresenta uma passagem do Mundaka que diz: depois de examinar os mundos adquiridos pelo karma, e depois temos que entender que a dependência de Deus, em última análise, é a dependência de mim mesmo, porque Deus não está em nenhum lugar. Deus é o substrato de tudo. É a minha real natureza intrínseca e a natureza do universo. Portanto, a dependência de Deus é sinônimo de autodependência. Autodependência é sinônimo de independência. Independência é libertação. Ninguém se sente livre quando é dependente. Como você pode se sentir livre? Não, aquele guru ali, ele é super livre. Ele tem moksha. Aí, quando você vai ver, existe um monte de dependências psicológicas. A dependência precisa ser compreendida que ela existe do ponto de vista prático empírico. Se a gente depende né, de ter pelo menos uma ou duas refeições por dia, de ter um teto, né, de ter um mínimo, né, de conforto, né? E ó, para aqueles mais, né, mais sofisticados, um mínimo de entretenimento, né? Agora, se você psicologicamente não consegue viver sem essas coisas, então você não está livre, né? Você está livre quando você compreende que a sua real natureza é livre e independente de todos os fatores, né, que nós observamos no mundo ao nosso redor, inclusive o meu corpo físico, né? Então, a independência absoluta permite ao Yanni de se desassociar do corpo físico com esta convicção de autoconhecimento, né? Eu sou Satchitananda, o corpo é um objeto, é um instrumento que ocorre dentro do âmbito da minha existência, consciência, né? Eu utilizo isso para obter o autoconhecimento. E agora que eu obtive o autoconhecimento,
né? Quando meu karma se esgota, este corpo vai. Ele apareceu em mim e ele desapareceu dentro de mim e eu permaneço eternamente como Satitananda. Você compreende, Alcione? Qual é o problema da gente manter essa dependência com o mundo? O mundo é inseguro, inseguro por natureza, porque Mitya é um campo no qual tudo muda de momento a momento. É um fluxo de mudança constante, nada permanece o mesmo de um momento ao outro. Tudo é um fluxo de mudança, é passageiro e tem um início, um meio, um fim, é perecível. Depender de algo que é sempre em modificação e que é sujeito à temporalidade, nascimento e morte, é uma situação muito desconfortável, né? Insegura, arriscado, né? Eu estou apostando, né, a minha vida, né, apoiando ela nas circunstâncias do mundo. Nossa, mas que coisa, né? Por que que todo mundo faz isso? Né? Como é que você vai se apoiar num mundo que está sempre se modificando? E como se não bastasse essa problemática, sabe o que que ocorre, Marineia? Até mesmo a pessoa também é um fluxo de constante modificação. Você fala assim, não, o mundo é um fluxo de constante modificação, é difícil, eu me apoio aqui, me apoio ali, mas nada me dá segurança. Mas agora eu encontrei uma árvore robusta, né? Ou uma pessoa maravilhosa, eu posso me apoiar porque agora eu tenho certeza que eu estou seguro e satisfeito, né? Aí o que que acontece? Depois de um tempo, a Marineia fala, nossa, mas eu cansei desse apoio, né? Eu não quero mais esse apoio. Então, até mesmo aquele que busca apoio é um fluxo em movimento, em mudança constante, né? Num mundo no qual tudo é um fluxo e constante modificação, tem que existir um princípio que não se modifica, que é Nirvikara, que permite ao Jiva Atma, ao Atma do Jiva, observar, testemunhar todas as mudanças. A mudança não existe sem a não mudança. Ela só pode ser capturada pelo princípio que não se modifica. E isso é o que nós conseguimos observar, né, através do instrumento chamado intelecto humano. A gente observa que tudo muda. Aí, muito simplesmente, por inferência, então, se eu vivo meu corpo e minha mente, eu devo ser o princípio que jamais muda. Você compreende, Felipe? Você concorda, Felipe? Sim, com certeza. E, e essa autodependência, né, é aquela questão da sair da trindade, né, o sistema binário, né, Sim, também. sim. Se a gente busca a segurança no mundo, a gente se coloca numa situação, aproveitando o gancho desta analogia, de uma pessoa que se está afogando no mar e que viu uma folha, digamos assim, né? E está se agarrando na folha para não morrer afogado, né? Só que o peso do indivíduo, né, é tal que a folha não vai servir como apoio, né? O mundo não nos dá apoio. O mundo é como uma folha no universo, as pessoas ao nosso redor, que não te dá, não nos dá nenhuma segurança. Você é o eterno, você é Nityan, o mundo é efêmero, é Nityan. O que é seguro? Seguro é aquilo que é eternamente presente e que jamais se modifica. Esta é a discriminação e eu preciso de revisar o meu estilo de vida, fazer um inventório dos meus valores, organizá-los de modo mais inteligente e planejar a minha vida de modo que eu comece a desenvolver ainda mais hábitos saudáveis que façam crescer ainda mais
o meu desejo por moksha, né? Então, aqui ele fala, então, ele dá uma passagem do Gita, no capítulo 10, verso 9, no qual Krishna diz: fixamente e os seus órgãos de sentidos em mim e somente em mim, né? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Lembrando dos ensinamentos que revelam a minha natureza como a sua natureza. Mas como eu vou fazer isso? Lembrando, lendo, tornando esses ensinamentos vivos em sua mente. Compartilhe com aqueles inclinados, né? Leia, fale sobre isso, fale sobre mim. Eu sou a sua real natureza. Isso fará das pessoas, né, mais as pessoas com essa tendência espiritual. Realmente é difícil encontrar pessoas realmente interessadas, né, na libertação. A dependência de Deus é um hábito que podemos desenvolver. A dependência em Brahman, independência, é um hábito saudável, porque você já é livre e independente, você só precisa compreender e reconhecer. Portanto, nós precisamos de desenvolver, cultivar vasanas espirituais, né? Vasanas que me fazem lembrar da minha natureza purna, sempre purna. Uma vez eu desenvolvo esses hábitos, essas vasanas saudáveis, né? Elas irão naturalmente dar um chega para lá naquelas vasanas ignorantes, porque a luz e a escuridão não se misturam. A luz sempre dissipa a escuridão. Nós temos vasanas, né? Todas elas fundadas nessa escuridão, que é um símbolo da ignorância. Nós desenvolvemos vasanas de luz e elas irão dissipar essas vasanas ignorantes, né? Hábitos saudáveis, associações saudáveis, companhias saudáveis. E aí, naturalmente, sem você notar, você irá superar os hábitos que que, que bloqueiam, né? Que obstaculizam, né, o seu autoconhecimento, e você vai superá-los sem notar, sem esforço. As inclinações mundanas prejudiciais. Esta inculcação de hábitos saudáveis é chamado de viveka, discriminação que me permite desenvolver um valor por aquilo que é superior. Somente então eu consigo abandonar naturalmente os hábitos que não são saudáveis, que não são favoráveis à minha elevação espiritual. Depender daquilo que é perecível, que vem e vai, sempre se modificando, é um hábito não saudável. Portanto, não podemos psicológica, tá? A gente pode permitir uma determinada dependência, né? Qual é a diferença de uma dependência, como é que eu diria? Uma independência saudável e natural e uma dependência psicológica. Uma dependência natural é dizer assim, tudo bem, né? Eu preciso de algumas coisas, né? Para mim poder me manter vivo, né? Etc, etc, depende. E eu obter essas coisas, né? Mas se essas coisas não me forem supridas, né? Eu não morro psicologicamente de sofrimento, né? Eu não vou me desesperar. Eu aceito e digo assim, tudo bem, eu fiz o que eu pude. Então agora eu não consigo pagar o aluguel. Eu vou morar debaixo da ponte. Ishwara quis assim, eu dei, eu dei uma discutida com Ishwara, né? Mas no final das contas é o que rolou, né? Então, psicologicamente, eu preciso ser livre, embora aparentemente eu dependa de alguns fatores para manter a minha subsistência, né?
O Swami Paramarthananda, ele adora esta analogia, ele fala daquilo que é muito bonito, é muito legal, é muito atraente, mas não serve de apoio. Ele cita uma cadeira feita de papelão, linda, maravilhosa, muito bem decorada e pintada na vitrine, né, de uma loja. Ele fala, essa cadeira é bacana, se você quiser uma cadeira dessa, você pode comprar, coloca na sua sala, vai ser uma decoração maravilhosa, mas saiba que você jamais pode sentar naquela cadeira, né? Então, o mundo é feito de objetos que são tal qual cadeiras de papelão, elas não oferecem apoio ou segurança realmente ao Jiva-Atma, né? Aprenda a desistir da dependência emocional, da dependência psicológica, desistir dessa fraqueza, né? Desta dependência do outro, amor, eu preciso, me dê, me dê, me dê. Você transcender essa fraqueza emocional é chamado vairagya, que é desapegar daquilo que não te dá o apoio que você imaginava, que não te dá a segurança, que não te dá a felicidade que você busca. Você quer uma cadeira de verdade, e essa cadeira de verdade é viveka, né? Sair da cadeira fraca é vairagya. Você se levanta da cadeira fraca, você nem se permite mais sentar na cadeira fraca e você se apoia no viveka, aquilo que nos dá firmeza e segurança. Uma vez nós tenhamos este desejo, este valor, este amor pelo processo vedântico, eu não vou ter nenhum problema de fazer o meu Nididhyasana, né? Naturalmente, eu farei o meu Nididhyasana, né, com muito amor, com muita satisfação. Eu adoro me debruçar no Nididhyasana, né, porque eu desenvolvi um valor. Eu compreendi o quanto superior o autoconhecimento é comparado aos prazeres mundanos sensoriais. O processo vedântico é dividido, talvez possamos dizer, em duas partes. A primeira é você desenvolver este valor, esta confiança, esta certeza de que o autoconhecimento é a única saída do samsara. O samsara é definido como uma condição psicológica de muita dor e sofrimento. A única saída é o conhecimento. Uma vez que a gente tenha essa clareza, esta visão clara a respeito do valor deste processo vedântico de autoinquirição e autoconhecimento e internalização e retenção deste autoconhecimento, aí nada irá nos parar. Stop. Nothing will stop us. Nothing, né, vai nos obstaculizar. Por quê? Porque agora é um processo natural. Agora é um processo natural. É como respirar, né? Às vezes eu coloquei que dentro do meu próprio processo, se torna quase uma obsessão lembrar dos ensinamentos, aplicar os ensinamentos, observar a beleza, a elegância, né, dos ensinamentos indiscutíveis dos Upanishads, as análises, né? Aí se torna realmente, uma vez nós tenhamos uma clareza de visão a respeito do valor do processo vedante como única saída para essa felicidade que todos nós queremos, né? Que é muito bem definida como uma paz além da compreensão intelectual humana. Portanto, você mantenha, faça um esforço inicial. O início é o mais difícil, é criar uma força motriz, um momento, entendeu? Para quebrar aquele gelo de vasanas mundanas que me amarram no mundo do samsara, né? Então, inicialmente, a gente tem que fazer um esforço para desenvolver este valor.
né? Como? Associação com as escrituras, associação com o professor, né? A me habituar com este processo vedântico, análise a respeito das exposições que revelam a minha real natureza, sempre presente, sempre permanente, livre de qualquer modificação, desenvolva interesse por ela, porque você irá compreender mais cedo e mais tarde que não existe nada mais valioso do que o autoconhecimento. E se algumas pessoas disserem para você que Vedanta é um assunto árido, seco, né? Saiba que mais cedo ou mais tarde elas deverão voltar para o Vedanta, porque é a única saída do samsara. E na medida que você desenvolve a mesma paixão pelo processo vedante que você tinha pelos prazeres mundanos sensoriais, entendeu? Aí, né, você não vai encontrar aridez, né? Você não vai achar o Vedanta uma coisa seca, árida, sem satisfação, sem prazer. Não, se torna uma coisa muito prazerosa também, né? Coisa mais interessante que existe, é o assunto que eu mais gosto de falar. Por que que eu vivo sozinho? Eu vivo sozinho porque ninguém fala de coisa interessante. Ninguém quer falar de coisa interessante, né? Agora eu estou aprendendo a falar com o meu cachorro também. E, portanto, Viveka e Vairagya, né, é o remédio. Verso 36, Jnana Yoga é difícil de ser alcançado por alguém com a mente desenfreada, mas pode ser facilmente alcançado pelo autocontrolado que se esforça através de meios adequados, né? Discriminação e desapego. Esta é a minha opinião. Curioso, a primeira vez que eu vejo o Krishna oferecer alguma coisa como opinião. Em geral, ele oferece como fato, não como opinião. Mas ele foi muito, né? De repente, naquele momento, ele estava falando como um amigo do Arjuna, né? Não como o guru de Arjuna. É a mesma ideia de antes, né? Viveka e Vairagya são os dois remédios, né? De modo que a mente possa mudar o seu campo de interesse do perecível para o imperecível, do irreal para o real. A mente que desenvolveu Viveka e Vairagya, né, é uma mente chamada de Asamyatatima. Não, a mente que não praticou Viveka é uma mente desenfreada. A propósito, eu evito os termos sânscritos, tá? Quando eu me associei ao Swami Paramartananda, uma pequena parênteses, né? O primeiro obstáculo foi que as exposições dele, e o próximo arquivo, é carregado de sânscrito e outros termos lá do Tamil, né? Lá no sul da Índia, do dialeto deles lá. E isso, no início, é um obstáculo, né? Porque determinadas passagens tem tanto, tem tanto, tem tanto, né? Mas gradualmente, eu, como expositor do Vedanta, eu vi a beleza das exposições do Swami Paramartananda e fui me aclimatando, me ambientando, e gradualmente, naturalmente, eu fui desenvolvendo uma compreensão, né, da substância, do conteúdo, né, porque o importante não é a explicação literal, frase por frase, mas é o conceito geral, né? Então, eu como expositor, eu tenho essa compreensão mais facilmente, né, desenvolvida e eu rapidamente eu capto a essência do conceito, né? Então, eu evito falar muito sobre o sânscrito, sem dizer que diversas vezes eu ouço o Swamiji, eu tenho uma biblioteca de áudios do Swamiji enorme, mas monstruosa. Então, eu ouço, ultimamente eu estou focado no Gita, né? E um pouco no outro
do Karika, né? Mandukya Karika. E diversas vezes eu ouvi o Swamiji dizer que o Vedanta e os Upanishads, eles são apresentados em todas as línguas do mundo, inclusive na Índia, porque Índia são muitos estados e cada estado tem a sua própria língua, seu dialeto. O sânscrito é aquela língua, né, antiga, né, comum, né, mas só mesmo uma pequena classe da sociedade, os brahmins, eles têm um pouco de conhecimento do sânscrito, né? Então, ele diz categoricamente que até mesmo na Índia, quase ninguém ensina em sânscrito, ele ensina nas línguas locais de cada estado. Ele diz claramente, você não precisa estudar o sânscrito. E nós do Vedanta Brasil, nós, né, com a ajuda do grupo, nós conseguimos traduzir até então os textos que nos servem, né? Servem as minhas exposições. Então, o sânscrito ele se torna mais uma distração, entendeu? É mais uma distração. Do mesmo modo que o melhor modo de estudar Vedanta é encontrar um professor competente, né? E permanecer naquela associação com aquele professor e somente aquele professor. Mas as pessoas têm a tendência de dizer, não, tem o professor, mas tem o professor do professor, então eu vou estudar com o professor do professor, aí tem esse outro professor, tem aquele professor, aí eu vou começar a me espalhar por aí, vendo até mesmo linhagens que não são da mesma tradição. É distração. O trabalho para ser feito é esta meditação vedante, que é o Nididhyasana constante, todo o resto é distração. Então, nós temos muitas passagens em sânscrito aqui, que eu vou simplesmente deixando de lado e extraindo o conceito, fundamentalmente, né? A mensagem, né? Então, a mente desenfreada é uma mente problemática, que não tem foco, né? Você não consegue manter ela canalizada, né? Nos ensinamentos, fixada nos ensinamentos. Então, esta purificação precisa ser feita. A mente materialista, eu falo muito deste conceito do materialismo, né? Porque o materialismo é o oposto do espiritualismo. A espiritualidade, ela só inicia realmente quando o indivíduo ele está buscando o espírito, que é a natureza essencial, intrínseca da matéria. Você pensa que a matéria, né? Ela é senciente por si, né? Os materialistas, a ciência materialista, eles acreditam que a matéria é um organismo vivo que tem consciência própria, que tem inteligência própria. A comunidade científica não compreende que a matéria é inerte. A matéria densa e a sutil, até os pensamentos são inertes. Não? Então, a espiritualidade, ela inicia quando nós buscamos a essência intrínseca de todo o universo, que é o espírito, né? E qual é o oposto? É o materialismo. O materialismo são as pessoas que acreditam só naquilo que pode ser visto, tocado, cheirado, né? Ouvido e saboreado, né? Os 5 sentidos, né? Então, eu tenho que ter uma experiência sensorial, e eu espero que as minhas experiências sejam boas, e a vida nada mais é do que isso. E essas pessoas que falam sobre o espírito libertador, a essência, o substrato deste mundo aparente, elas são doidas, não existe. Que coisa é essa? Absolutamente irreal, invisível. Tudo que existe é o materialismo. Tá? Então, aqui ele fala sobre a mente problemática, é uma mente materialista. Por quê? Porque ela está focada, buscando resolução, satisfação, pacificação no mundo da matéria. E matéria e energia são as mesmas coisas, é a mesma coisa. Matéria é energia densificada, grossificada, e energia é matéria sutilizada, é só vibração.
vibrações com frequências distintas. A mente materialista precisa ser refinada de tal modo que ela desenvolva, né, seja redirecionada para o espírito do universo, a essência do universo. Somente então a meditação é possível. Se você tiver valor por algo mundanos, baratos na criação, ele sentará na sala do puja, mas a mente será... Ok, a gente para aqui, Marcelo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om Namaste.